que eu devia estar vendo por aqui a cordilheira. É uma cordilheira bem alta que divide essa parte ocidental da América do Sul, certo? Com a parte central da América do Sul. Então, é uma cordilheira bem extensa que chega até aqui embaixo na Argentina e aqui no Chile, uma boa parte do Chile, né? Então, você pode ver que olha essas montanhas aí. E tem época que é coberta de neve. De longe, pelo avião, dá para ver essa cordilheira. E já houve um entendimento que aquilo ali separa, a Cordilheira dos Andes separa essa parte da outra parte da América do Sul. Então, essa presença humana na região andina remonta aproximadamente a 4.500 a.C. Antes dos Incas, grandes civilizações já haviam desenvolvido aquela localidade. Uma das civilizações que primordiais ou primeiras foi os Chavins, um agrupamento de pessoas que chegaram ali na América do Sul. Como nós falamos em outra aula, como é que esses povos chegaram até aqui? Eles nasceram da terra? Não, eles vieram do crescente fértil, do Oriente Próximo, lá perto do rio Eufrates, do rio Tigre, da China, da Mongólia, onde nós temos ali a Rússia, muito frio, né? Muito frio. O que eles fizeram? Eles passaram da Rússia pelo Estreito de Bering e vieram para América do Norte, chegando ali no Alasca, né? América do Norte, e da América do Norte eles desceram para a América Central e da América Central eles vieram até a América do Sul. Isso até 4.500 a.C. Aí a gente entende que as populações que estavam lá no norte do Cáucaso passaram esse Estreito de Bering e chegaram até aqui a América do Sul. Então, os povos primordiais ou primeiros, até próximo ali a 4.000, 4.500 a.C., você tinha os Chavins, que dominaram aquela região até mais ou menos o ano 200 a.C., certo? Que aí passaram a dominar aquela área outros grupos sociais que tomaram conta daquela área, que foram os Incas. Na verdade, o nome Inca significa o imperador ou o rei da grande cidade de Cusco, né? Lembra que eu mostrei para vocês no mapa onde ficava Cusco, né? No Peru. Hoje Peru, né? Estabeleceram naquela região por volta até o século XII depois de Cristo. Houve uma centralização de poder na cidade de Cusco, formando um império formando o Império Inca, mais ou menos até o século XV. Então, o Império Inca do século XII ao século XV foi o auge do Império Inca na América do Sul, na cidade de Cusco. Pode observar aqui que eles tinham roupas bem desenhadas, com uma arte bem definida, né? Não só no vestuário, mas também na agricultura, na pecuária. E falando nisso, como não havia bois para alimentação do leite, essas coisas, eles adquiriam isso desse animal aqui, ó, que servia para carga e servia também
para leite e carne, que é chamado, certo, de lhama, que é um animal da região, típico da região. Certo? Você pode observar também, nesse desenho aqui, que os militares, eles usavam flechas, arcos, e a roupa militar era bem desenhada e tinha uma arte bem chamativa, né? E você pode ver que eles viviam em montanha, nas montanhas dos Andes. Observa aqui caminhos entre as montanhas, e eles passando nesses caminhos aqui, ó. Certo? Então, o termo Inca hoje ele designa o povo e o império. Então, Inca é o povo, é o rei e o império, quer dizer, todos eram Incas, tá? E a palavra Inca significa chefe na língua, na língua deles, tá? E entre o século XII ao século XV, certo? Nós tivemos aí o primeiro Sapa Inca. O que é o Sapa? O líder, aquele que dirigia o Império Inca, tá? E na verdade nós chamamos eles de Incas, mas eles mesmos se denominavam Tahuantinsuyo, Império das Quatro Direções. Tá? Por que quatro direções? Porque eles entendiam aqui, por causa dos Andes, né, da Cordilheira dos Andes, que eles detinham o poder de toda a costa ocidental da América do Sul. Então, os Incas, eles mesmos se denominavam donos do Império das Quatro Direções, que é o que significa essa palavra aqui, Tahuantinsuyo, tá? Império das Quatro Direções. E o primeiro imperador Inca, ou Sapa Inca, foi Pachacuti, coroado em 1438. E olha, nessa época não existia Brasil, e o maior império da América do Sul, né, era os Incas. Então, por causa das cordilheiras, por causa da dificuldade de acesso pelo Pacífico, às ilhas e também ao povo Inca, eles ficaram isolados mesmo. E eles dominaram todos os povos que faziam parte dessa região, né? Esse primeiro Sapa Inca, ele conseguiu unificar toda essa região, tá? Então, unificando aqui o norte, que é Chincasuyo, que é o norte, tá? Antisuyo, que é o leste, Contissuyo, que é o oeste, para dentro, né? E Colassuyo, que é o sul, todo o sul. E, lógico, né? No meio aqui, no X, você tem a cidade de Cusco, né? Que é o atual Peru. Então, esse processo de conquista territorial que expandiu as fronteiras incas em um território de 4 direções, ou dividido em 4 governos, né? As regiões conquistadas eram interligadas ao Império por meio de estradas. Eles tinham 32 estradas, né? E nessas estradas incas, eles comunicavam de cidade em cidade, certo? E as suas regiões. Então, lógico, lembra? Uma coisa interessante dos romanos. O meio de integração dos romanos
que fez com que o Império Romano fosse forte eram as ligações do Império de Roma até as grandes cidades, até Babilônia, até a saída para o mar Mediterrâneo e tudo mais. A mesma ideia teve os incas. Eles estabeleceram estradas para chegar o mais rápido possível, sem precisar picar a mata, cortar a mata, sem precisar ter dificuldades, fazendo estradas que interligassem. Por isso é que na antiguidade diziam que todos os caminhos levam a Roma, né? Porque Roma mesmo tinha muitas estradas pavimentadas. Eu não sei se essas estradas dos incas eram pavimentadas, mas eles tinham uma rede de comunicação e de estradas que ajudava a chegar nos locais mais rápido, nos locais onde havia conflitos, né? Lembrando que os povos incas, que eram os povos, é uma organização de povos que se organizaram através desse Sapa Inca Pachacuti, tá? A sociedade Inca, você pode observar aqui que isso aqui é a representação do Sol, o imperador é a representação do Sol e todo o seu séquito religioso e governamental. Então, a sociedade Inca era dividida em classes sociais. No topo era ocupado o imperador, que era o Sapa Inca, considerado uma emanação do deus Sol Inti. Então, o deus Sol, que eles adoravam, o nome dele era Inti. Tá? O imperador tinha o controle de toda a vida das pessoas e pouquíssimos tinham direito a vê-lo. Por quê? Ele era considerado um deus e um deus eles não poderiam ver, né? Então, e ele fazia de tudo para ser reconhecido. Quem olhasse para ele, logicamente, seria morto. Além disso, era adorado pelos seus súditos. O restante da sociedade inca era composto por comerciantes e homens comuns. Entre os homens comuns, um grupo que formava uma massa da sociedade inca eram os Atum Runa, homens que dedicavam a atividades pastoris e agricultura, né? Abaixo dessa nobreza responsável direta para ocupar cargos, a nobreza do imperador, havia o grupo de administradores, nobres que herdavam sua condição de maneira hereditária. O que é a palavra hereditária? Passava de pai para filho. Então, se o pai era governador, certo? A sua riqueza e poder era passado para o filho mais velho, ou para uma filha, tá? Ou para uma filha mais velha, de maneira hereditária. Então, passava para a linhagem sucessória do pai. Tá? Então, você tem aqui sacerdotes, você tem aqui os artesãos e os governadores que ficavam ao lado do Sapa. Lógico, cada um na sua região, né? Cada um na sua região. E em 3 séculos, os incas constituíram um grande império, quer dizer, do século XII ao século XV, através dos exércitos e sua capacidade de negociação. Então, se um povo não se adequasse a eles faziam guerra e destruíam. Mas, se o povo se adequasse a eles, seria recebido e se tornavam incas, certo? E eles tinham um exército forte e disciplinado, certo? E cada povo que se associava a eles se tornava vassalo. O que é a vassalagem? Um rei se tornava vassalo. Na hora que ele aceitava, para não haver a guerra e a destruição do seu povo,
aceitava, ele passava a ser o governador daquela terra, devendo impostos e obrigações para o Sapa Inca. Então, queria viver em paz, tinha que negociar a paz. Tá? E o território, como vocês viram, é um território longo, extenso, certo? Que tinha muitas estradas e um grande litoral, e perto ali dos Andes, montanhas fenomenais, muito altas. Tá? E esse império ele tinha mais ou menos 2.400 quilômetros. É como você viajar de Brasília para Fortaleza, ou mais ainda, né? Fortaleza dá 2.000 quilômetros, né? De Brasília para mais longe ainda, além de Fortaleza, para Natal, né? Então, e é um terreno muito quente. Tá? Ao longo desses caminhos havia guaritas, quer dizer, nos caminhos que tinham lá no Peru, ou melhor, no Império Inca, existiam guaritas, tá? Interessante que eles não tinham uma escrita, eles não tinham uma escrita, mas tinham um meio de comunicação que eram cordas amarradas com tranças e nós, que cada uma daquelas significava números. Então eles tinham uma matemática, tá? E se expressavam por esses números. Pode ver aqui pendurado aqui no pescoço do corredor Inca, né? Que ele saía de um lugar para outro levando informações, que essa corda aqui e outras eram carregadas, e ele lembrava do que ele tinha que falar através daqueles nós que tinham nas cordas. Então, eles não tinham assim uma escrita, não tinha, mas tinham um meio de comunicação, principalmente comunicação matemática. Tá? Então, eles eram um povo também muito desenvolvido, na questão da agricultura. Como eles não tinham um terreno plano para plantar, mas tinham muita água, e tinham também muitas montanhas, eles desenvolveram um tipo de agricultura de níveis. Então eles acertavam o nível da montanha e ali levavam a água para aquele ponto mais alto e regavam aquilo ali e plantavam. Qual era a plantação principal deles? O milho, né? Eles tinham a plantação muito elaborada. Então, o terreno não era só deles. Quer dizer, ninguém tinha propriedade do terreno. O terreno, para plantar, todos poderiam plantar, né? Todos, a família que quisesse plantar, em qualquer lugar que ela tivesse, ela podia plantar, né? E adquirir sua sobrevivência, e muito da sua produção iria para pagar os impostos para o imperador em Cusco. Então, eles tinham um domínio muito grande. Calcula-se que o Império Inca tinha por volta de 2 milhões de quilômetros quadrados, uma população estimada em 8 a 12 milhões de pessoas, espalhada por 200 povos diferentes, cuja capital era Cusco. Para dar coesão a esse grande, enorme império, se impôs o idioma Quechua, ou Quechua, e se estabeleceu o culto ao Deus Sol, que era o Deus Inti, certo? Todos deveriam trabalhar para o sustento da família. Isso garantia que tivesse comida e também poderiam tecer roupas. O imperador tinha o privilégio, junto com seus nobres, na sociedade. Eles eram sustentados pela sociedade. Ninguém passava fome no meio dos incas. Tá? Então, a produção era uma produção que fazia com que todo mundo trabalhasse e todo mundo tivesse.
Não só roupa, mas como comida também. A religião inca, lembra? O deus era o deus Inti, né? O deus Sol. Mas existiam outros deuses. Tinham vários deuses. A religião marcava a vida e a cultura inca. Eles adoravam diversos deuses também. O principal era o deus Inti, certo? E esses deuses eram associados aos elementos da natureza, como o sol, a lua, as estrelas, o rio, a chuva, os animais. Tá? As divindades recebiam oferendas, inclusive até também sacrifício humano. Só que, inclusive, isso foi uma das coisas que deixou os europeus, principalmente os padres católicos que vieram junto com os europeus, deixaram eles assustados, certo? Como também nos povos astecas, aquela loucura de matar seres humanos, também se fazia aqui, só que em menos intensidade. Não havia aqueles jogos, tá? Para quem perdesse era oferecido aos deuses na época das festas, certo? Mas existia sacrifício humano também. Agora é que a gente entende por que a maioria dos povos ou foram destruídos pelos europeus, ou mesmo eles desapareceram. Porque Deus julga as nações. Deus julga as nações que se rebelam contra Deus. E todos aqueles, certo, que ousam oferecer sacrifícios humanos são completamente destruídos. Tá? Destruídos. E é interessante que eles tinham grandes templos para fazer essas oferendas pela agricultura, pela produção, pelos animais, os animais que eram caçados, que tinha abundância na América do Sul, e ainda tem muitos animais na América do Sul, né? Eles homenageavam esses deuses imaginários deles, certo? Como portadores do sustento e tudo mais, deixando de adorar o verdadeiro Deus, né? Eles tinham o deus Viracocha também, que era o deus criador fundamental. Tem a deusa Mamakila, né, que é relacionada à lua e é uma deidade feminina, quer dizer, uma deusa feminina. Tem outra deusa que é a deusa Terra, que ela não é uma deusa criatura, mas ela representa a terra e a produção, a fertilidade, e é chamada de Pachamama. Quando você ouvir esse nome, Pachamama, tem a ver com os incas, tá? Tem a ver com os incas, porque eles adoravam a terra, tá? E adoravam todo esse universo de Deus criado de acordo com a necessidade, né? Então, como nós vemos lá em Romanos, capítulo 3, onde o homem abandonou a Deus, e Deus deixou o homem viver segundo a sua própria vaidade, até a sua própria destruição, certo? Então, se eu não me engano, em Romanos 1, 29 a 3:20, tá? Se você lê a Bíblia em Romanos, o apóstolo Paulo falando em Romanos, sobre o homem ter abandonado a Deus, e abandonou por 3 vezes, ou melhor, abandonou a Deus, Deus deixou eles
a sua própria vaidade, fazendo coisas erradas e continuando até a sua própria destruição. Tá? Então, o ser humano, ele não quer se adequar a Deus, então ele foge de Deus. Então, os incas, eles tinham a Viracocha, Mamaquila, Pachamama e o Deus Sol, que é o Inti, né? Outra coisa também interessante é a arquitetura. Você pode observar que essa arquitetura aqui, o que está faltando na maioria dessa arquitetura são as telhas das casas, que deveriam ser telhas de palha, trançadas, devia ser bem bonita. Aqui você tem a cidade inca de Machu Picchu. Tá? Você vê que ela é feita na montanha, é uma cidade religiosa, cultural, tanto que os europeus não conseguiram chegar nessa cidade. Essa cidade foi descoberta, porque é bem em cima da montanha, foi descoberta há 115 anos atrás, ou 120. Tá? Então, você vê aqui uma lhama. E o interessante da arquitetura, certo? Na arquitetura aqui, é que ela é colocada em pedras lavradas, quer dizer, talhadas, e uma encaixada sobre a outra, que não tinha nenhum espaço que pudesse passar nem o ar. Então, é uma arquitetura diferente, muito diferente. Tá? A arquitetura precisou se adaptar às edificações por causa dos tremores. É uma região montanhosa onde ocorre muita movimentação do solo e tremores, tá? Abalos sísmicos. Em Cusco mesmo, é possível visitar lugares que guardam vestígios da cultura, como Machu Picchu, está a 2.400 metros de altura. E lembrando, repetindo, Machu Picchu, na língua quechua, significa montanha velha. Tá? Então, lá tem o Templo do Sol, o Templo do Condor e o Templo da Rocha Sagrada. Tudo isso nesse local. Inclusive, essa cidade aqui tem uma tradição de contar que o ouro, que ornamentava até as roupas dos incas, que era retirado aqui, o ouro, ele, na conquista dos incas pelos europeus, eles tinham tanto ouro, tá, que foi ofertado para eles muito ouro para eles não fazerem guerra, né? Os espanhóis fazerem guerra contra eles, que depois esse ouro foi trazido para alguma cidade religiosa dessas, ou cidade sagrada. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Fim do Império Inca. O Império Inca começou a desagregar no final do século XV. Quer dizer, já estava desagregando, igual no final dos astecas, que foi bem nessa época, alguns anos depois, ou alguns anos antes, né? Os astecas já estavam se dividindo politicamente, estava tendo guerras internas. Nessa mesma condição estavam os incas. Eles já estavam desagregando, os povos já não estavam mesmo satisfeitos com o Império Inca. Tá? Quando o Huayna Capac se tornou imperador inca, houve uma guerra de sucessão entre dois, certo? E durou cerca de 12 anos. E nessa mesma época, certo? Haviam rumores que o império estava se acabando. E nesses rumores que espalhavam pelo império como fogo, quer dizer, a fofoca corria solta, né?
Eles tinham uma tradição que um homem barbudo que viria do mar, né? Viria do mar, na verdade ele veio do Panamá pelo Pacífico, né? Que tinha raios e trovões em suas mãos. Este homem estranho começava a matar muitos soldados incas com doenças que trouxeram quando o Yana Capac morreu. O império estava desgastado e ocorreu uma disputa entre os seus dois filhos. Os dois filhos desse imperador inca, um deles era chamado Atahualpa, certo? Que pagou um terrível preço por se tornar imperador. Seu império estava abalado e debilitado. Foi nesse momento crítico que o homem barbado chegou, certo? E também estranhos chegaram. Lembra, eles estavam isolados, não tinham contato com o mundo exterior. Mas algumas pessoas, alguns navegantes, eles tinham conhecimento deles, porque eles estavam sendo infiltrados pelo norte. E estava havendo guerras e eles estavam invadindo, e esses imperadores incas sabiam, mas o povo todo não sabia. Existiam essas tradições em que esse homem barbado, que eles já tinham visto, com um pau de fogo, quer dizer, com bacamartes, com pólvora, e soltando trovões pelas mãos, que é usando os bacamartes, né? Que iria chegar. E nesse momento de confusão política que havia com esse Capac, o Império Inca foi derrubado por menos de 200 homens, porque esse homem barbudo ou barbado era Francisco Pizarro. Francisco Pizarro foi um navegador. Ele, por muitas adversidades, lembra que os navegadores, eles tinham, eles queriam conquistar as terras, mas por causa do ouro que existia nas terras. Descobrir mundos e povos e tudo, mas para conquistar ouro e prata, né? Como ouro e prata tinha em abundância por causa das décadas e séculos de coleta de ouro aqui, eles tinham muito ouro, né? E eles chegaram para conquistar. Primeiro eles chegavam conversando e tudo, né? Pedindo autorização, e depois eles tomavam, né? Esse Pizarro mesmo, ele tentou várias vezes, chegou quase à beira da morte, principalmente no norte da América, lá pela Colômbia. Ele tentou chegar ali e era rechaçado pelos soldados incas, até o ponto que ele conseguiu entrar. Quando ele chegou, ele encontrou com Atahualpa. E naquela época, ele vinha com Pizarro vinha com a ordem papal de que se os povos não se convertessem, poderiam ser conquistados ou mortos, né? E foi o que ele fez. Como o Atahualpa não aceitou as propostas dele, foi morto. E olha, uma grande nação com um exército poderoso, certo? Não soube, igual os astecas, não soube lidar com essa pessoa que era um igual, mas ele achava que era um deus. Não soube lidar com essa situação e acabou sendo conquistado por 200 soldados. Tá? 200 soldados. Pizarro e os espanhóis que o seguiam oprimiram os incas, tanto material como culturalmente.
Por quê? Mudando a sua cultura, sua religião para a religião cristã, tá? Uma imposição fazendo o povo sofrer, tá? Explorando o sistema de trabalho em mitas, que é a extração, colocando eles na mineração, na extração de ouro para eles, reprimindo suas antigas tradições e o abandono, certo, da sua técnica agrícola, fazendo eles saírem da agricultura, que era o que sustentava a população, e levando eles para a mineração, para trabalhar nessas mitas, quer dizer, na mineração do ouro e da prata. Eles começaram a passar fome e nudez por causa desse tipo de trabalho, porque eram pessoas da terra, eram povos da terra, tá? E com a agricultura estagnando, certo? E escassez de alimento na região, começou as revoltas. Mesmo assim, ele trouxe mais reforços e conseguiu dominar não só Atahualpa, tá? Mas conseguiu tomar conta de toda essa região andina, tá? Com seus fortes cavalos. Cavalo não existia aqui na América do Sul. Então, os cavalos, pelos incas, eram chamados de demônios, né? Demônios de 4 patas, né? Então eles ficavam assustados, né, com toda essa novidade que veio da Europa, tá? E eles foram dominados por 200 homens, certo? Alguns anos após, porque em 1532 houve essa dominação por Pizarro. Tupac Amaru II, ele fez uma pequena resistência que foi boa, mas não conseguiu a dominação inca novamente. Então, o último que resistiu à ocupação espanhola e da igreja no Império Inca foi um remanescente da família real, que tinha o nome de Tupac Amaru II. Uma parte da herança cultural foi mantida. Eles tinham, essa herança cultural foi mantida, embora que eles tiveram, pela religião espanhola, pela religião católica, sendo obrigados a abandonar os velhos e antigos deuses, né? Algumas coisas culturais, como a língua Quechua, a língua Aymara, certo? A Igreja Católica não impediu, mas ela aproveitou para evangelizar os incas com a própria língua deles. E passaram a escrever a língua deles em caracteres. Lembra que eu falei que eles não tinham uma escrita, mas eles tinham uma língua, que é a língua chamada Quechua, tá? Então, e era a língua mais falada naquela região. Mais tarde, a exploração dos incas foi opressiva e objeto de rebeliões, certo? E rebeliões através desse grande líder chamado e reverenciado como Tupac Amaru II, né? Então, essa é a história dos incas desde o seu início até o seu final, tá? Então, os incas foi um império muito importante e ele faz parte da nossa história, ou da história sul-americana. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa região. Então, crianças, foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula.